paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Eu quero, por meio desse vídeo, trazer uma palavra abençoada ao teu coração. Todos nós observamos a palavra de Deus e sabemos que quando a gente vai até um culto onde é ministrada a palavra, com certeza nós vamos ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, a palavra de Deus é algo transformador na vida do ser humano, porque a palavra de Deus é que gera fé. A Bíblia diz: como crerão se não tem quem pregue? O momento que eu liberar a palavra de Deus, o momento que algum pregador liberar a palavra de Deus, a gente tem a segurança, a gente tem a convicção que é Deus que está falando com nós. Principalmente quando a pregação ela está pautada e ela está direcionada para a palavra de Deus. Com certeza Deus ele vai falar conosco. E a palavra que eu tenho para compartilhar com os irmãos hoje, ela se encontra ali no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 1, a parte B, que diz assim: passemos para a outra margem. Os discípulos aqui, eles receberam um direcionamento de Deus para eles irem até a outra margem do mar. Eles receberam um direcionamento, eles receberam um norte de Jesus. E Jesus, quando ele diz passemos, ele está trazendo a certeza que ele estaria com os seus discípulos. Aconteça o que acontecesse naquela travessia, Jesus estaria junto com eles. Tanto é que no meio dessa travessia se levantou um grande temporal de vento. E Jesus estava ali na popa do barco, dormindo sobre o travesseiro. Uma grande tempestade estava varrendo os barcos naquela travessia, a ponto de quase eles irem a pique, a ponto de quase eles naufragarem. E os discípulos ali, eles foram até Jesus e acordaram, despertaram Jesus. E Jesus levanta com a autoridade que Deus tinha dado para ele, e ele ergue aquela mão de autoridade, aquela mão de poder, e ele repreende o vento, e ele repreende o barulho do mar. E houve uma bonança, houve uma calmaria, houve um vento suave depois daquela tempestade, a ponto dos discípulos se impressionarem com Jesus, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa foi a passagem, o contexto do versículo que a gente leu ali no princípio. E nós temos algumas coisas para aprender sobre o direcionamento que Deus nos dá, a importância da gente ficar naquilo que Deus nos direcionou. Passemos para a outra margem. Fique no direcionamento que Deus te deu. Fique na palavra que Deus te entregou, porque isso vai fazer diferença na tua vida, vai fazer diferença no teu ministério, vai fazer diferença na tua família, vai fazer diferença no contexto social. Eu vejo que muitas pessoas, elas abandonam o direcionamento
que Deus deu para elas. E quando elas abandonam o direcionamento que Deus deu para elas, elas abortam aquilo que Deus começou a gerar na vida delas, por meio da sua palavra. A palavra de Deus, ela tem um direcionamento importante para as nossas vidas. E ela trabalha. Deus, ele nunca abandona os seus. E nós que abandonamos o direcionamento que Deus nos dá. E nós precisamos entender isso, porque a gente observa que muitas pessoas abandonaram o caminhar com Deus, abandonaram o caminho, abandonaram o direcionamento e elas acabaram se frustrando. Quem sabe se você que está escutando essa mensagem por meio desse vídeo, por algum motivo esse vídeo veio até você, e você olha para trás e você observa que você abandonou o caminho de Deus, abandonou a direção que Deus tinha te dado, e você está percebendo agora por meio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está te revelando. Deus, ele me trouxe aqui para dizer para você não desanimar. Você se lembra que lá em Apocalipse, Jesus, ele libera uma palavra para uma igreja ali: tenho algo contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Pois então arrependa-te e volte ao primeiro amor. Jesus, ele sempre tem uma palavra para nós que erramos, porque a gente erra, a gente falha, a gente abandona, a gente duvida, às vezes, do direcionamento que Deus nos dá. E depois a gente se arrepende e às vezes a gente se pergunta: será que Cristo, ele vai me perdoar? Será que Cristo, ele tem um novo direcionamento para mim? Jesus, ele diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Volte a Cristo, não abandone os caminhos do Senhor. Ele tem uma palavra de libertação, de cura, ele tem uma palavra de direcionamento, ele tem uma palavra de salvação. A palavra de Deus é um pacote, o Evangelho é um pacote completo. E tem tudo para as nossas vidas: correção, libertação, tem tudo para as nossas vidas, a palavra de Deus. Se porventura, em algum momento da tua vida, você se desviou do caminho de Deus, esqueceu do direcionamento, da palavra que Ele tinha te dado, volte, porque Ele quer te direcionar. Irmãos, é tão bom viver o Evangelho pleno. A gente passa por lutas, né? A gente não vai dizer que tu vai vir por Evangelho e vai ser um mar de rosas, porque a luta, a chuva, a tempestade, o sol vem para todos. A diferença de tu estar no Evangelho é tu ter a certeza que o Deus que você serve, ele é com você, e ele nunca vai te abandonar. E essa certeza, essa convicção, ela vai fazer você ter uma aventura, vamos dizer assim, dentro do Evangelho. O Evangelho não vai ser uma mesmice. Deus não está te chamando para você fazer parte de uma religião. O Evangelho de Deus, ele é demonstração de poder, e a gente vai ver o poder de Deus se manifestando sobre a tua vida e sobre a minha vida. Isso é claro na vida de todos aqueles que ouvem
a mensagem de Deus. Não abandone o direcionamento que Deus tem para a tua vida. Não esqueça da palavra que Deus liberou para o teu coração. Porque a transformação ela vem. A palavra ela é poderosa para fazer. Às vezes nós tiramos essa palavra do coração. Então, se Deus ele liberou uma palavra para você, como ele liberou a palavra para os discípulos, passemos para outra margem. Creia nessa palavra, porque isso vai fazer diferença no teu dia a dia. Deus, através da sua palavra também, ele tem uma transformação interior. Essa transformação ela é dada pelo Espírito Santo. E nós devemos ficar firmes e observar essa transformação interior, porque antes nós errávamos, nós falhávamos com mais frequência. Hoje, Deus, ele nos direciona, ele pede para a gente ter vigilância e cuidado, para não errar, para não falhar, e fazer com que o inimigo tome vantagem em cima desses erros, dessas falhas, e nos coloque longe do caminho do Senhor. Ah, pastor, mas eu tenho muito erro no meu caráter, muitas falhas no meu caráter. Deus, ele é um Deus transformador. Sabe que o fruto de Deus, o fruto do Espírito Santo é amor. Se o teu coração está dotado de ódio, Deus, ele tem amor. Se o teu coração ele precisa e necessita de paz, Deus, ele tem paz. Se você precisa de mansidão, Deus tem mansidão. É o fruto do Espírito. Pois o fruto do Espírito é amor, alegria, mansidão, domínio próprio. É o fruto que vai frutificar dentro de você. Mas você precisa permanecer nessa palavra, nesse direcionamento que Deus dá. Por exemplo, hoje Deus está dando um direcionamento, Deus está falando por meio da sua palavra. E nós não devemos abandonar essa palavra. Eu começo a pensar e olhar para a minha vida, hoje 17 anos no Evangelho, e eu vejo que uma história foi escrita nesses 17 anos. E muitas coisas aconteceram. Muitas coisas fizeram com que a minha vida fosse transformada. Mas eu percebo que em cada culto, em cada meditação da palavra, Deus ele sempre esteve presente. Nos momentos ruins que eu abandonei o Evangelho, às vezes dentro do Evangelho, às vezes a gente pode abandonar o Evangelho, dar lugar à incredulidade. Isso aí acontece com todos. Você vê que os discípulos, Jesus ele censurou a incredulidade e a dureza no coração dos discípulos. Os discípulos estavam acostumados a andar com Jesus. Eu vejo que naqueles momentos difíceis que eu passei na minha vida, hoje eu olho para trás e vejo que Deus ele estava presente, ele estava em silêncio. A Bíblia diz, mesmo parecendo demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhe fará justiça. A justiça de Deus esteve presente na minha vida. Que a gente venha fazer a diferença quando a gente olhar para o Evangelho. E a diferença que a gente tem que fazer é permanecer, não abandonar, independente do que está acontecendo. Lembre-se que Jesus ele falou,
passemos para outra margem. A gente viu sobre a transformação que Cristo traz no nosso interior, um pouco da transformação. E a gente viu também sobre a importância de permanecer na palavra que Deus nos deu. Em nome de Jesus, que Deus venha abençoar a tua vida e o teu coração. Em nome de Jesus, eu creio numa palavra poderosa. E essa palavra, ela veio de encontro ao teu coração. Eu te espero numa próxima oportunidade. Em nome de Jesus, eu quero orar pela tua vida agora. Senhor, eu quero orar, interceder agora pela vida de cada um dos irmãos que estão ouvindo essa mensagem agora. Deus, a gente ouviu sobre a importância da palavra, do direcionamento que Deus, Ele nos dá. Deus, Ele nos dá um grande direcionamento, Ele libera uma grande palavra para as nossas vidas e o nosso interior, ele é impactado. O Ramaste Cantadamas. Que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha trazer transformação sobre a vida de cada um dos irmãos que estão ouvindo essa mensagem. Eu creio numa palavra poderosa, eu creio numa palavra transformadora que vem da parte do Senhor. Tua palavra diz: agindo Deus, quem impedirá? Em nome de Jesus, age com poder sobre todas as vidas. Traga salvação, vida eterna, abençoa as famílias, tira aquele peso espiritual que tem se levantado contra a vida dos irmãos. Eu creio numa palavra poderosa e numa palavra sobrenatural. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Eu peço para os irmãos que gostaram dessa mensagem, que os irmãos venham curtir esse vídeo e que os irmãos também venham compartilhar, se inscrever no canal, para que essa mensagem ela venha alcançar muitos e muitos corações, muitos e muitos lares. Amém? Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos.